E o Supremo Tribunal Federal formou maioria na noite desta quinta-feira para não suspender os direitos políticos de Dilma Rousseff. Em 2016, o Senado aprovou o impeachment da ex-presidente, mas uma votação posterior permitiu que ela continuasse elegível. Neste julgamento, o Supremo avalia um conjunto de ações que questionam a manutenção dos direitos políticos de Dilma depois do impeachment. Até agora, todos os 6 ministros que votaram foram favoráveis à ex-presidente. O voto da relatora do caso, ministra Rosa Weber, foi seguido por Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Dias Toffoli e Cristiano Zanin. O caso é analisado em sessão do plenário virtual até às 11h59 desta sexta-feira. Alexandre Garcia, muito boa noite, seja bem-vindo aqui todas as sextas-feiras conosco. Essa é uma votação, é um julgamento pro forma, né, Alexandre? Esse impeachment já ocorreu lá em 2016, a Dilma já se candidatou em 2018, vamos lembrar quem nos acompanha, para uma vaga no Senado por Minas Gerais, perdeu, ficou em 4º lugar e agora o STF então forma a maioria para dizer que ela não deveria perder os seus direitos políticos, mas está pouco não, né? Bem atrasado, né, Alexandre? Boa noite. Bem atrasado, não resta mais nada, né? Resta só mais um ano, contando 16 mais 8 dá 24. Mas boa noite, Ana Paula, boa noite, Paula, boa noite, Silvio, meu querido Augusto. Olha, eu estava transmitindo ao vivo esse julgamento. E a meu lado, o outro jornalista era um formado em Direito. Por isso que quando eu ouvi aquela decisão, eu deixei para ele. Eu disse, eu não estou entendendo nada. Porque como alfabetizado, eu li o parágrafo único do artigo 52 da Constituição e diz claramente que o presidente da República, julgado, é condenado por 2/3 e fica inelegível por 8 anos. Está escrito lá, em bom português. Como dizia o doutor Ulisses no discurso da promulgação, né? Constituição cidadã, porque está tudo claro. Ela até exagera, né? Na pouca concisão, né? Está muito claro, mas aí ela não foi, né? Teve 2 votações, acho que uma de 60 votos que a condenou, afastando-a definitivamente da presidência, e outra que eu acho que foram 45 votos, né, desse acerto que foi feito pela dupla Lewandowski e Renan Calheiros, né? Lewandowski presidindo o julgamento e Renan Calheiros presidindo o Senado, e ela é julgada pelos senadores. Foi um vexame, né? Ali começou o ato de rasgar a Constituição e parece que, por inércia, não pararam, começaram a rasgar cada vez mais. Começou ali naquele momento. O povo mineiro corrigiu isso na eleição e agora estão discutindo, ela vai ficar inelegível agora por mais um ano, porque ela já está no banco dos BRICS, ela não quer mais nada, ela não é candidata a coisa nenhuma, né? Mas qual é a decisão? Confirmamos aquele rasgar do parágrafo único do artigo 52 da Constituição. Esse é o sentido dessa votação agora, desse julgamento agora no Supremo. Pois é, Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Quero te ouvir aí em relação a essa decisão do Supremo, que já formou maioria. Lembrando que esse processo de impeachment lá em 2016, né, houve esse fatiamento. Primeiro, os senadores votaram pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e depois, fatiando, né, nesse conchavo aí entre Renan Calheiros e o presidente do STF na época, que era Ricardo Lewandowski, em que ela não perdesse, né, os direitos políticos e assim permitiu que ela se candidatasse, disputasse a eleição em 2018 pelo estado de Minas Gerais. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula. Boa noite, querida Ana Branca, que estava por aí, mestre Augusto Nunes, grande Alexandre Garcia. Boa noite para quem fecha a semana conosco. Pois bem, Paula, o Supremo Tribunal Federal vai reescrevendo grande parte da história recente do país, especialmente aí nas 2 décadas, né? Que depois do governo Lula, vamos dizer assim, quando ele chega ao poder em janeiro de 2003. Mas, ao que parece, não quis reescrever o que um ex-integrante da corte, recém-aposentado, ministro Ricardo Lewandowski, já reescreveu.
foi justamente naquela sessão do impeachment, ao lado de Renan Calheiros, que presidiu o Congresso Nacional, era o presidente do Senado e ele presidente do Supremo, quando ele decidiu rasgar a Constituição Federal em benefício da então presidente Dilma Rousseff, que estava de saída do Palácio do Planalto. Àquela altura, o impeachment já era dado como certo, né? Já havia sido resolvido, mas, de alguma forma, Ricardo Lewandowski, talvez um dos mais petistas, aquele de carteirinha mesmo, que passou recentemente pela corte. Tem mais um ou outro ainda com mandato em curso, mas Ricardo Lewandowski fez questão até, né, ao deixar a corte, de cometer algumas maldades em relação à Operação Lava Jato e se deixar fotografar ao lado de líderes do MST. Pois bem, o Senado, o Supremo Tribunal Federal, não iria rever aquela data. Eu acho que o que aconteceu naquele impeachment já é parte da nossa história. É melhor não mexer, porque com essa atual composição do Supremo, falaremos muito sobre isso aqui, porque temos muitos assuntos. Eles são protagonistas, hoje em dia, no Brasil, da história política, não só da história do Poder Judiciário. Pois bem, é melhor deixar como está e seguimos. Augusto Nunes, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui no estúdio, me fazendo companhia. Então, 7 anos depois, Augusto, o STF se manifesta, então, pela manutenção dos direitos políticos de Dilma Rousseff. Vale lembrar que nós estamos com um governo que ainda defende a tese de que Dilma sofreu um golpe, né? Golpe. Diz a Fátima Bezerra, né? A governadora lá do Rio Grande do Norte. Foi golpe. Boa noite, Paula, é um prazer estar aqui no estúdio com você. Boa noite, meu irmão Silvio, grande Alexandre Garcia, Ana, minha querida parceira, boa noite a você que nos acompanha. O Supremo é reincidente, né? É representado pelo Ricardo Lewandowski, que atuou em parceria naquela sessão com o Renan Calheiros. Renan e Ricardo, bom nome para uma dupla sertaneja, né? Eles fatiaram o impeachment e mantiveram os direitos políticos da Dilma Rousseff, porque, segundo o ministro Lewandowski, ela não conseguiria um emprego de merendeira, né, se fosse obrigada a procurar trabalho. Agora, aí ela foi aposentada politicamente pelo eleitorado mineiro, está decidido lá. Está encerrado, eles já acabaram com a carreira. Tanto assim que o PT nem ousa pensar na candidatura da Dilma a qualquer coisa. Ela poderia ser candidata ao Senado agora, poderia ter sido, pode ser candidata à sucessão do Lula, né? Podia ter sido vice do Lula. O PT não quer saber da Dilma disputando qualquer cargo em nome do partido. Mas eles vêm com essa conversa fiada e encampada pelo Supremo. Ela foi injustamente afastada do governo, ela não pôde terminar o trabalho de destruição que ela estava fazendo com muita competência. Então eles já espancaram a Constituição na sessão que aprovou o impeachment, que não foi o impeachment completo. E agora eles reincidem. Então o Supremo faz questão de mostrar, usando agora a Dilma, que ele não está nem aí para a Constituição. A Constituição deles é uma coisa misteriosa aí que a gente só vai descobrindo como é a cada decisão ilegal.